dia. Estamos aqui para falar de histórias da arqueologia. O meu nome é Severino Rodrigues, sou arqueólogo na Câmara Municipal de Cascais e tenho um convidado, o Dr. Guilherme Cardoso, responsável por muitos dos achados, por muitas das investigações arqueológicas feitas no Concelho de Cascais, incluindo algumas que estão aqui no Museu da Vila, e o que vamos tentar é não falar de arqueologia propriamente dita, do ato de fazer escavações arqueológicas, enfim, tudo isso, mas sim das histórias que nos envolvem no dia-a-dia e que envolvem também as pessoas e da abordagem que as pessoas habitualmente têm à questão arqueológica, quando nos vêm a trabalhar, quando nos interpelam, quando estamos no campo, um bocadinho essa relação e as histórias exatamente que vão acontecendo. Exatamente por isso começo por fazer ao Guilherme Cardoso, começo por fazer aquela pergunta que tantas, mas tantas vezes nos é feita quando estamos a fazer escavações. Então, Guilherme Cardoso, tens encontrado muitos dinossauros? Alguns. Por acaso já encontrei alguns fragmentos de ossos. Mas normalmente a arqueologia não tem a ver com dinossauros. Claro. Isso tem mais no aspecto da paleontologia, portanto tem a ver com épocas geológicas, porque são muitos milhões de anos, à volta de 60 milhões de anos, que nos afastam desses tempos tão longe, tão longínquos. Eu acho que a culpa passa um bocadinho pelos excelentes anos que juntaram os dinossauros ao homem e, de facto, enquanto há dinossauros não há homem, e enquanto há homem já não há dinossauros. Essa é realmente uma das situações que muitas vezes se confundem, que o ato da arqueologia tem a ver de facto, também com a paleontologia, e não, são coisas completamente separadas. A segunda pergunta que nos fazem é, sem dúvida, relaciona-se profundamente com o ato da descoberta da arqueologia e que é, basicamente, então, já descobriste o Pote das Libras? O Pote das Libras é um mito que aparece muito na parte popular e é muito comum, portanto, em todas as zonas do planeta, porque está ligado ao tesouro. Evidentemente que eu já descobri alguns tesouros, portanto, normalmente são peças de cobre, portanto, como caso da enferraria, mas, por exemplo, em São Julião da Barra, lembro perfeitamente, em 82, ter dado com um pequeno tesouro, à volta de 6 kg de moedas de prata, eu, com o Mário Jorge e Martinho Trajão, num dia que mergulhámos e aquilo estava visível, portanto, e aí sim, 6 kg de prata, portanto, nas fissuras do coisa, é um tesouro já visível. Por grande parte, tanto quanto conheço das formas de entesouramento, muitas das vezes os entesouramentos não são, efetivamente, de moedas, são de outras coisas, de outros bens muito importantes para quem vivia no local, e nesse aspecto temos aqui no museu 2 peças exatamente que vêm de um desses pequenos tesouros. São peças que estão relacionadas com a agricultura, simplesmente, foram encontradas na vila de peças de ferro, portanto não têm valor monetário, digamos assim, mas eram coisas muito importantes e que foram escondidas, foram guardadas, foram entesouradas, exatamente. Grande parte dos tesouros que vamos encontrando também sob a forma de moedas, muitas das vezes são moedas de baixo valor. Não são propriamente, não encontramos muitas moedas de ouro ou de prata, encontramos sim moedas de bronze de circulação normal e comum que alguém foi amealhando e guardando. É o caso do tesouro de Freiria, que, tanto quanto me lembro, talvez tivesse algumas moedas que terão tido revestimento de prata na altura. Mas nem Freiria, nem isso. Era tudo bronze. Era todos pequenos bronze, pequenas moedas do final do Império. E é um conjunto que devia pertencer ao lagareiro de Freiria. Portanto, ele tomava
conta do lagar e devia vender algumas pequenas quantidades de azeite aos habitantes das redondezas e ia juntando lá nos contorijos que teria na parede do lagar, não é? Que quando caiu espalhou-se pelo chão e quando nós escavámos encontramos exatamente no depositado e fomos apanhando 69 moedas no mesmo sítio. Diga-se que de dor não há, pelo menos até agora, até este momento em Cascais. Há de prata, há 2 moedas de prata, uma de ferraria encontrada numa sepultura e outra também não foi encontrada em sepultura, mas foi encontrada na necrópole de Miroites em Marique. Portanto, há uma dor. Encontrada agora há pouco tempo em São Julião da Barra. Sim, mas essa São Região, eu quando falei há bocado, não está ligado propriamente a Cascais, não é? É Oeiras. Está. É Oeiras. Foi um caso falei no geral, estou a dizer dentro do Conselho de Cascais. Embora esta tenha sido dentro do projeto da Gata Arqueológica, enfim, que em São Julião, é São Julião, um sítio arqueológico vasto, muito vasto e com peças muito boas. De certeza absoluta que São Julião da Barra tem muito mais para dar. Muito mais para dar, não é? Porque há uma série de navios uns em cima dos outros. E aí sim, não foi possível. Sei que saíram de lá joias também, de ouro e com pedras preciosas, nunca as vi. Mas conta-se que determinados mergulhadores, quando andavam a caça submarina, terão apanhado, portanto, nos anos 60, 70, mas não sabe o rastro, não sabe quem é. Depois também é importante perceber que o valor intrínseco de uma moeda, um arqueólogo não pensa no valor comercial. Cada vez que nos pedem, e isto é comum, as peças estão numa exposição, por exemplo, para fazer o valor do seguro da peça, nós pensamos se ela se partir, quanto é que custa o restauro, mas não pensamos no valor comercial. Os arqueólogos não pensam no valor comercial das peças, sejam elas de ouro ou sejam apenas um simples calhau para a história. É um facto que também as moedas que aparecem, para além de serem de baixo valor, aparecem naturalmente e normalmente muito deterioradas e que mesmo o valor que poderiam ter em mercado, se fossem vendidas, era relativamente baixo. 3, 4, 5 euros. Não mais do que isso. Por outro lado, é importante que se perceba que quando encontramos uma moeda, não estamos fixados na moeda e no valor da moeda e no que é que estamos interessados no que é que diz a moeda. E o que é que diz a moeda? Não só a moeda por si, mas a moeda num conjunto de coisas. Nos objetos que lhe aparecem associados. Se nós temos uma moeda que aparece associada a vários cacos, a vários artefactos que temos à volta, obviamente que é um elemento que ajuda em muito à datação. Também é verdade que hoje em dia, com as divulgações de arqueologia na televisão, muita gente pensa que nós andamos com detectores de metais à procura, de facto, dos metais e principalmente das moedas. É claro que, ao contrário, por exemplo, de Inglaterra ou dos Estados Unidos, em Portugal é proibido o uso de detectores de metais para este fim. Portanto, mesmo nas praias é necessária uma autorização especial e o único sítio onde é permitido, devidamente autorizado, é para encontrar os canos nas paredes. Portanto, o uso de detectores de metais não é permitido. E percebe-se porque a nós não nos serve escavar a moeda. A nós serve-nos escavar a moeda num conjunto, numa área que depois essa mesma moeda, ou várias, nos podem ajudar na datação dos objetos que estão à sua volta. Os tesouros talvez sejam das coisas que para o estudo numismático, obviamente, é muito importante, mas que para um arqueólogo não é propriamente muito importante. Porque o intervalo de uma moeda, o intervalo de tempo em que foi cunhada uma moeda, é relativamente curto. Num grande conjunto de moedas, esse intervalo alarga-se bastante mais. Portanto, é menos significativa do ponto de vista da datação.
geralmente dá intervalos muito grandes, porque há moedas mais antigas, então é um bocadinho a ideia de, se nós formos em nossa casa, temos geralmente uma ou outra moeda mais antiga, moedas ainda de escudo, por exemplo, não podemos datar a nossa casa pelo conjunto de moedas que temos em casa, porque temos as atuais e temos uma moeda de 1960 ou 1940, portanto, se tivéssemos que datar a nossa casa, dizíamos que a nossa casa tinha sido usada entre 1940 e a atualidade, 2020, o que não é uma verdade, porque se calhar o apartamento só foi alugado há muito pouco tempo, e, enfim. Portanto, esta ideia do valor comercial do objeto arqueológico, que infelizmente para nós arqueólogos existe, mas para nós não é uma realidade e nós não pensamos assim. Nós não pensamos no valor do objeto. Porque, e Guilherme Cardoso, quantas vezes eu o ouvi sempre dizer, o que é mais valioso? Uma moeda de ouro ou um calhau feito há 15 mil anos e que é apenas um calhau que foi truncado pelo homem? Isto é uma realidade, porque não é o valor do ouro que estamos a falar. Estamos a falar de uma realidade arqueológica que é, se calhar, mais difícil encontrar um biface pré-histórico do que encontrar uma moeda de ouro. Enfim, portanto, esta questão do valor comercial das coisas, para nós, de facto, é algo que nós completamente pomos de lado, mas que toda a gente, de facto, nos pergunta, então, e já descobriram o pote das libras? É realmente algo que faz, inclusive, parte do imaginário da própria descoberta. Porque também não se sabe muito bem, ou aqueles que não são arqueólogos não sabem muito bem, qual é a nossa postura relativamente a como fazer uma descoberta arqueológica. Como é que isto se faz? Uma descoberta, um sítio, um calhau, como é que isto se faz? Olha, pode-se fazer de muitas maneiras. Pode-se olhar para uma carta militar, olhar e ver qual é o sítio que proporciona melhores condições para ter um assentamento humano. Pode-se ir dar um passeio, ou fazer um piquenique a qualquer lado, olhar para o chão e ver as peças a saírem, portanto, a destacarem-se do que. E pode-se fazer também através de escavações arqueológicas em sítios que podem ter ou não ter, saber que têm ou não têm, portanto, objetos. Portanto, e essa análise terá de ser feita com a arqueologia e pelos resultados obtidos durante a escavação. E quando estavas a falar há bocado da moeda, da questão do detector de metais, é que o detector de metais vai detectar um metal. Um metal que eles não sabem se é uma carica, portanto, uma cerveja, ou de uma Coca-Cola, ou de outro tipo de refrigerante, ou se é um prego, ou se é uma ferrugem qualquer, ou se é, na verdade, uma moeda de cobre, portanto, um cartucho, ou, portanto, a parte de trás de um cartucho de uma caçadeira. Portanto, a gente não sabe concretamente o que é que está. E o caçador de tesouros terá que fazer um buraco para retirar o que lá está. E quando faz esse buraco, dá cabo de uma coisa que é fundamental para os arqueólogos, que é a estatigrafia, portanto, as unidades estratigráficas do local, eliminando informação que teve ali, muitas das vezes, durante milénios. E a caça ao tesouro é que é o grande perigo propriamente das estações arqueológicas. Hoje em dia temos o caso da construção civil, que nos leva portanto, a abrir buracos com grandes máquinas rapidamente, e então nem chegamos a ver as coisas, não é? Muito rapidamente, não é? Eu posso dizer que encontrei, em alguns casos, sítios arqueológicos que não estava à espera de ver. Lembro-me da primeira necrópole que escavei a Talaíde em 1975. Há um dia de maio que vou à
a Leão à procura de vestígios arqueológicos e, entretanto, quando regresso, olho para o lado norte da Lide e vejo que há uma urbanização. E lembro-me de parar e ir à procura. Quando eu estou a olhar para um dos sítios onde eu passei dezenas de vezes por cima daquilo, dezenas, eu não sei quantas, não tenho ideia. Porque eu passava fins de semana na parte norte de Talaíde, a bater os campos à procura da época do Paleolítico, da Idade do Bronze, Romano, todas essas épocas lá estão. E não tinha visto nada naquela zona, não via nada. E quando começo a olhar para o corte da estrada, no talude, e vejo de repente dois círculos a saírem da coisa, e uma pedra por cima, fixe melhor a vista, e é uma das estruturas de Talaíde, portanto, uma das 29 que escaváramos. Nós devemos ter escavado em um quarto, entre um terço e um quarto da necrópole, portanto, seria qualquer coisa muito superior a 100 enterramentos ou 100 sepulturas que lá estariam. Portanto, sepulturas coletivas, algumas delas com 6 e 7 indivíduos, portanto. Sucedeu o mesmo quando foi a necrópole islâmica do Arneiro, portanto, na freguesia de Carcavelos, em que também estava a exemplificar como é que se encontram vestígios arqueológicos. Comecei pela pré-história. Sabíamos que havia ali um cemitério medieval, mas não sabíamos o que era concretamente. E quando estava a olhar para o talude de um dos arrobamentos novos daquela zona, reparo então os vestígios, mais uma vez, dos círculos, 2 círculos que assomavam no talude. E perguntei aos outros jovens estudantes que estavam lá, alguns já trabalhadores da Câmara: olha, vejam aqui está uma sepultura, vejam lá onde é que está. Todos olhavam e tornavam a olhar e voltavam a olhar e não era nada. E nada? Nada, porque isso é muito difícil, portanto é preciso ter a percepção do que é que a gente está à procura. Uma das coisas que já as pessoas às vezes estranham para mim, da minha maneira de ver, eu quando estou num campo lavrado no outro lado qualquer à procura de uma coisa, se eu vou à procura de moedas, tem que ter a vista, tem que estar programado para moedas, mas aparecem outros objetos. Portanto, aqui serão objetos metálicos, mas terei que também estar, por exemplo, se for para sigelatas é uma coisa, se for para cerâmica comum é outra, se for para sílex é outra, se for para... Portanto, é quase como um programa. Daí, voltar a repetir os mesmos passos N vezes para conseguir fazer a triagem o máximo possível. Simplesmente, cada vez que eu faço uma passagem, estou à procura especificamente de uma coisa. Portanto, não se pode pensar que o cérebro humano, os olhos e o cérebro humano captam tudo ao mesmo tempo. Eles veem, mas não veem. Um estudo recente mostrava exatamente que um conjunto de jovens que estava à procura, estavam a ser iniciados em arqueologia na Universidade Inglesa, num campo carregado de cerâmica muito rolada, que pareciam de facto pedras, portanto era uma cerâmica antiga muito rolada. Ao fazerem a prospecção ao longo de linhas marcadas no terreno para irem encontrando, apanharam tudo. O que não apanharam foi a cerâmica, porque apanharam plásticos, apanharam pregos, enfim, apanharam uma quantidade de coisas modernas que reconheciam, mas depois a cerâmica, aquela que era a parte importante, de facto não a apanharam. Mas deixa-me contar-te uma história a propósito exatamente desse corte onde estavam os 2 fémures. Eu tive a oportunidade, como sabes, de participar na escavação, e a certa altura estávamos a escavar as sepulturas e houve uma senhora que nos abordou, uma senhora já idosa que nos abordou e perguntou: então o que é que estão aqui a fazer? E nós, olha, estamos à procura de coisas antigas, enfim, com uma tentativa de mostrar, de dizer o que era o espaço, mas fazer uma abordagem calma, porque no cemitério nunca é assim muito... É algo que faz alguma confusão às pessoas. Portanto, para não fazer uma abordagem e dizer assim, estamos a escavar sepulturas. Não. Estamos a procurar coisas antigas e diz a senhora muito depressa:
Ah, pois estão, estou a ver. E deve estar aí uma casa, porque aqui estão os 2 canos da água. E que ela viu, foram os fémures cortados e achou que de facto se tratava dos canos da água. Enfim, uma das peripécias das histórias da arqueologia que de vez em quando nos acontecem, porque ouvimos assim umas interpretações um bocadinho estranhas da coisa. Não é que nós não façamos também, com certeza, e faremos, à vista dos vindouros, algumas interpretações estranhas das coisas, mas esta teve alguma piada da senhora que nos disse que havia ali os canos da água, era com certeza uma casa antiga. Portanto, mas este ato de calcorrear os terrenos que nós tantas vezes fazemos e fizemos, a mais engraçada e estranha que eu me lembro, e tu lembras-te com certeza disso também, estávamos a preparar a tua carta arqueológica, sentados em Alvide, junto às grutas de Alvide, no espaço das grutas de Alvide, estávamos ali a preparar a carta arqueológica, enfim, a fazer os desenhos, a compilar a informação, e tu a certa altura olhaste para a frente e disseste: epá, aquele espaço ali à frente é capaz de ter qualquer coisa, um cabeço. Acabámos de trabalhar e fomos lá. E, efetivamente, demos com uma estação arqueológica. Estás recordado disso? Estou perfeitamente recordado. Mas isso tem a ver exatamente que em determinada altura, um dos trabalhos que pediam aos estudantes do segundo ano de arqueologia na Faculdade de Coimbra era fazer carta arqueológica. A mim não me pediram pela simples razão que eu já tinha publicado. Portanto, já tinha a experiência, não iam pedir uma coisa que eu sabia. Mas eu fiz uma outra prática sobre cerâmica romana, mas os outros colegas estavam a fazer isso. Eu perguntei, eles precisavam de ajuda. Estou a escavar ali para cima, para a zona da bairrada. A escapar não, portanto, a bater o terreno, ainda não vimos assim nada, então basta lá o mapa. E quando ele mostrou-me o mapa, eu apontei, olha, aqui, neste ponto, um sítio que chamava Castra, e aí já tivemos e não havia nada, vai lá, que é aqui que há. Dias depois, tinhas razão de quê? Depois lá, pois, é que aí a configuração do terreno, que é possível ver através das linhas de água e da própria relevo, portanto, isso está perfeitamente nas cartas militares, é possível saber qual é as condicionantes ideais para uma comunidade humana do passado viver. Claro. Ela tem que ter água perto, tem que ter visibilidade perfeita, portanto, não haver nada à sua frente que lhe tape e, ao mesmo tempo, ter condições assim, de defesa e de vida. Portanto, são determinados condicionantes que nos levam àqueles pontos. É evidente que eu tenho uma experiência muito grande, comecei muito cedo e em autodidata. E como não sabia como procurar, porque não tive professores, portanto, era eu o meu professor, fui batendo o terreno e aí fui observando quais é que eram, onde apareciam as peças, onde não apareciam, não havia mais, ou não havia só uma ou outra, mas como podia haver uma grande quantidade, e essa experiência dele também para entender quais as condições ideais para a ocupação humana de um determinado lugar. Sim, e depois porque as estratégias de ocupação também vão mudando com o tempo. Nós não encontramos os pré-históricos habitualmente no sítio onde encontramos, por exemplo, os romanos. Não quer dizer que não tenham estado lá, mas se calhar não estão exatamente no mesmo sítio, porque as estratégias defensivas eram outras. Enfim, há pequenas nuances em tudo isto. Quando nós encontramos, porque muitas das vezes os locais que encontramos são locais que são sucessivamente ocupados pelas suas boas condições. Serviram no Neolítico, serviram no Calcolítico, serviram depois no Romano, serviram no Medieval e ainda hoje servem. Por exemplo, se começarmos a olhar, por exemplo, para Cascais, Vila, o subsolo de Cascais
Nós costumamos dizer que quando há uma intervenção, estranho é quando não aparece, porque sabemos que aparece sempre. Mais antigo ou mais moderno, mas aparece sempre. Porquê? Porque é um local que realmente tem todas as condições de habitabilidade e que sucessivamente foi sendo ocupado, e isso depois mostra-se naquilo que falavas há bocadinho, que era a tal estratigrafia, a tal sobreposição de camadas, que não convém obviamente misturar à procura da tal moeda. Portanto, nessa sucessão de camadas nós vamos encontrando essas diferentes épocas. É claro que muitas das vezes quando nós tentamos interpretar um determinado local, e isso já nos aconteceu, estamos a tentar olhar, então aqui onde é que tem? Vamos ali ver que talvez seja um sítio bom, vamos ali ver que talvez seja um sítio bom. Não, mas aquele é o melhor. E lá fomos e lá encontramos. Isso acontece, obviamente. Portanto, esta sequência tem muito a ver, obviamente, com a forma como nós olhamos para o relevo, que habitualmente as pessoas não interpretam assim. Não iluminam do seu olhar todo o cimento, toda a construção de betão que está à sua volta, não tentam perceber qual é o relevo natural dos espaços, e nós tentamos fazê-lo, pelo menos, nem que seja através da constituição nos mapas, nas cartas, ou então com tecnologias agora mais recentes, nos dão algumas ajudas também, como é, por exemplo, para sítios muito arborizados, o caso do uso do LiDAR, que ilumina toda a vegetação e só nos mostra os contornos do terreno. Isso dá muito jeito, embora seja uma tecnologia ainda pouco usada, porque é muito dispendiosa, mas, enfim, funciona. E funciona, por exemplo, para espaços como a floresta da Amazónia. É ótimo, não é? É conseguir ver, debaixo daquele coberto vegetal tão intenso, conseguir ver apenas a modulação do terreno. Ou então com a prospeção geofísica, não é? O georradar, em que conseguimos perceber, em termos de densidade do subsolo, se existem ou não algumas coisas que indiciem, algumas áreas que indiciem que existem estruturas enterradas. E isso também é um auxiliar precioso durante o trabalho, não é? De qualquer das maneiras, o que é engraçado é que grande parte das pessoas, quando se fala em arqueologia, e principalmente quando se fala em arqueólogos, e isto já depois da descoberta, digamos assim, que é a escavação, a imagem dos arqueólogos é, sem dúvida, uma pessoa agachada, com um pincelinho na mão, a tentar descobrir cuidadosamente um determinado objeto. Arqueologia não é isto. Também. É também isto. É também isso. Portanto, depende o período, depende do que nós estamos a escavar. Evidentemente, se estivermos a escavar um sítio pré-histórico, e quanto mais antigo, mais necessidade temos de objetos mais minuciosos, de pincéis mais pequenos, etc. Evidentemente, numa escavação já do período romano, já não precisamos tanto disso, uma picareta de paz, etc. E depois, quando chegar aos níveis mais sensíveis a isso, necessitamos voltar outra vez. Mas, por exemplo, para uma sepultura ou uma necrópole romana, a gente não pode estar para a pica, não é? Pode-se pensar, inclusivamente, que a parte superior pode ser tirada a nível de retroescavadoras, não é? As coisas não são visíveis à primeira vez. E é como eu digo, a vista está habituada a ver, ao cérebro, a detectar, a tirar das coisas, e de repente aparecem-nos outras. É um dos últimos achados, e voltar ao ouro, não é? Que eu ajudei porque estava lá naquele momento. O arqueólogo estava a escavar com colherinho e principalmente pincel, muito cuidadoso. No entanto, não viu aquilo que eu vi, que estava afastado. Olhei para o lado e reparei o brilho que ele tinha,
uma pequena peça, portanto, um pequeno brinco que estava a aparecer no meio das cinzas do enterramento de uma cremação romana em Lisboa. E chamei a atenção, olha aquilo que está ali assim a dar. Ele olhou para aquilo, depois falar devagarinho, e se um brinco de ouro dali, portanto, foi ele que eu tinha visto, simplesmente não estava à espera. E quando não está, a pessoa não está à espera, não está propensa a isso. Portanto, é preciso ter... Eu também não estava, simplesmente, o ângulo de luz, a incidência do sol sobre a peça, e uma coisa mostrou, foi possível ver aquilo. E o ouro é ouro em todo o momento. É um fascínio. Portanto, o ouro não tem aquilo que se pensa que são os verdetes ou as ferrugens. Verdetes e ferrugens não existe no ouro. O ouro é ouro. A prata pode ter assim, um azulado, etc., uns óxidos. Mas o ouro não tem óxidos. O ouro, quando sai limpo. Portanto, escusam estar a esfregar uma moeda verde para ela dar amarelo. Ela fica amarelo, mas é o amarelo do latão. Pois. Portanto, não é propriamente moeda do ouro, não é? O ouro é o ouro. Portanto, essas questões. O fascínio do ouro é realmente impressionante, porque, e eu lembro-me disto, eu, durante um estágio que fiz no Museu Monográfico de Conímbriga para a limpeza de objetos, aprender a limpar alguns objetos, levámos alguns objetos aqui de Cascais para serem limpos, e fui eu que os limpei, efetivamente, como trabalho prático, e a certa altura estava a limpar uma pequenina peça que nós tínhamos encontrado ali no antigo edifício da Musical de Cascais, um fecho de capa, e de facto, de repente, estava a limpar com uma lupa binocular, com o bisturi, limpei e de repente, saltou uma placa e mostrou uma frente de ouro. Eu fiquei a olhar, amarelo desta maneira, é fascinante, só pode ser ouro. E a certa altura gritei, como é normal, ouro! Um dos conservadores do museu foi logo a correr para ver o que é que se passava e tal, muito contente também, e diz-me, sabes que o fascínio do ouro é muito perigoso. Mas porquê? Porque nós quando vemos uma coisa em ouro, depois todas as outras coisas que vemos amarelas são de ouro. Vamos lá ver se é o ouro. E então lembro-me que ele tirou a aliança, pô-la ao lado do objeto e disse, sim, isto é o ouro. Exatamente por comparação com o ouro. Porque agora é facto que as 3 peças que eu limpei a seguir eram todas de ouro. Todas elas tinham amarelo. De facto, infelizmente não eram de latão, mas sempre que aparecia o amarelo, de facto, era ouro. Portanto, este é um fascínio, não só exatamente pela não oxidação do ouro, mas sim porque aquele brilho é algo de especial para nós. Exatamente porque temos esse conceito bem marcado. No entanto, voltando à escavação e à questão de podermos escavar e da forma como escavamos, sem dúvida que também há um bocadinho, e isso, como se deverá perceber, não é simples mostrar numa câmara de televisão, por exemplo, os arqueólogos a trabalhar em picareta. De facto, também é um bocadinho isso. É um prurido que todos nós temos, porque é algo violento, porque não é fácil explicar exatamente que essas camadas que estamos a extrair, em primeiro lugar, essas camadas da estratigrafia, são camadas remexidas, muitas das vezes por trabalhos agrícolas, que podem ter alguns conteúdos, mas estão muito misturados e, portanto, no entanto, também é engraçado que se nós disséssemos a alguém, vamos então agarrar uma picareta, aqui neste sítio que não há vestígios arqueológicos, vamos então agarrar numa picareta
às 3 horas da tarde e começar a fazer um buraco? 99% das pessoas diriam não, porque realmente é um trabalho muito violento. O que é facto é que quando encontramos isto numa área arqueológica, com os arqueólogos às 3 horas da tarde, debaixo da torreira do sol, porque não podemos trabalhar com o sol úmido, obviamente, quando os vemos trabalhar com entusiasmo, ainda por cima estão a sorrir, muito contentes porque estão a escavar. Isto é alguma coisa que é nitidamente típico da atividade arqueológica, a descoberta, o podermos trabalhar, o podermos levar a cabo investigação, enfim, pensarmos que tem todo o processo da arqueologia, mas que para o comum dos mortais, às 3 horas da tarde, com uma picareta na mão e com sol, não é coisa aconselhável. Portanto, estes são realmente dos aspectos diferentes que nós temos na arqueologia. E sempre que há, de facto, um achado mais ou menos importante, toda a gente vem a correr. E os achados importantes para nós não são, de facto, necessariamente a moeda ou o objeto metálico de adorno. São, por vezes, um pequeno e simples fragmento de cerâmica, mas exatamente que, pela informação que nos traz, é de tal modo importante que alguém diz: encontrei um fragmento de sigilata com marca. E isto faz com que venha toda a gente que está à volta a escavar, venha ver e venha dar uma espreitadela exatamente àquele objeto, para também ficar com aquele conhecimento. Esta ação que nós temos de procurar coisas e de encontrar coisas, muitas das vezes, inclusive, é pela própria intuição, faz com que muitos destes objetos sejam extraordinariamente valorizados por um arqueólogo e, sinceramente, se o comum dos mortais passasse por ele no meio da rua, não lhe ligava nada. É uma realidade. Por outro lado, depois também há as desgraças que ocorrem, desgraças entre aspas, que ocorrem quando se procuram sítios arqueológicos ou quando investigamos um local que deveria ter isto ou aquilo ou aquilo outro. E a propósito disso, lembro uma história passada contigo e comigo. Tínhamos ido os dois não, a tua mulher também foi, o João Cardoso também foi, e o saudoso e amigo professor Veiga Ferreira também foi. Fomos todos a almoçar, depois de ir ver o povoado de Ceia, com que na altura nós colaborávamos. Depois que lá fomos a almoçar com o professor Veiga Ferreira, muito contentes, e depois do almoço, o João Cardoso seguiu com o professor Veiga Ferreira para ir pôr em casa, e tu agarraste em mim e vias-me pôr na estação de comboio para eu ir para casa. Entretanto, e pelo caminho, passámos pela quinta Cova do Amor. da Cova. Olha, vamos ver ali embaixo. E fomos. Efetivamente, um solo, lembro perfeitamente de um solo magnífico, preto, muito humoso, magnífico ao plantio. Tinham aberto caldeiras para plantar as árvores, e demos, de repente, deu Guilherme Cardoso, de repente, com uns fragmentos de faiança portuguesa que estavam lá no fundo. Como é normal, e considerando que isto já foi há uns anos bastante grandes, disse ele: ó Severino, salta lá para baixo e vê lá, apanha lá aqueles cacos. E eu saltei. Saltei sem pensar. É claro. Eu saltei, mas fiquei entulhado acima dos tornozelos, para ir pelas canelas, enterrado naquela terra preta. Nós íamos bem vestidinhos, os arqueólogos às vezes um bocadinho sujos, é verdade. Então, terra, não se preocupe. Mas naquele dia, como íamos almoçar com o professor Veiga Ferreira, íamos bem vestidos. Eu lá apanhei os cacos, felizmente já estão estudados e publicados, mas fiquei realmente um bocadinho sujo.
como imaginam. As calças de bombazinho que eu levava não tiveram recuperação. Os sapatos ficaram completamente, enfim, ficou tudo estragado, de tal maneira que o Guilherme, em vez de me pôr na estação, foi-me levar a casa exatamente para, enfim, não ter que andar a fazer aquela figura meio triste enfim, no comboio, não é? Ver aquele aspecto um bocadinho sujo. De qualquer das maneiras, este tipo obviamente, de recolha, de vontade de descobrir, é realmente aquilo que nós mais temos. E, portanto, saltamos primeiro e pensamos depois. Porque o objeto é que é o importante. Uma outra situação que eu recordo, uma das panelas que eu acho que está aqui no Museu da Vila, aqui atrás, quando estavam a escavar o tardós da Câmara, já estávamos no final da escavação, já tínhamos apanhado tudo, já tínhamos feito a escavação, eu estava a fazer o desenho, porque nós registramos tudo em desenho, já estava a fazer o desenho e basicamente toda aquela área era preenchida por areia e a certa altura um dos trabalhadores da obra, porque a obra estava a decorrer à medida que nós íamos terminando todo este processo, um dos trabalhadores da obra olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém e foi fazer xixi ao canto. O que acontece, isto já foi há bastante tempo, hoje felizmente já se põe caças de banho na obra, não é? Mas foi fazer xixi ao canto e ao ir fazer xixi, pôs a descoberto uma taça, uma pequena taça de barro do século XVIII, que não houve outra solução. Ou eu ia lá buscá-la, ou ficava lá eternamente, porque eu tinha nojo da peça. Eu tive que ir buscá-la, obviamente, não é? Depois lá vem muitas mãos. Enfim, mas portanto, ou seja, fazemos primeiro e de facto pensamos depois. Mas neste trabalho de escavação há uma outra parte que as pessoas depois também não veem habitualmente, que é o depois da escavação, o trabalhar, o estudo, o investigar, o lavar tudo isto, o marcar todos os objetos, fazer uma marcação para que cada um tenha uma identidade própria, para que possa ser descrito. Enfim, são trabalhos longínquos. Escavar uma semana pode querer dizer trabalho para 2, 3, 4 meses. E isto, quando nós olhamos para uma área como é Freiria, percebemos porque é que só mais ou menos um terço estimado está escavado, porque é que demorou tanto tempo a escavar e porque é que ainda por cima depois o Guilherme Cardoso, que fez a sua tese de doutoramento com os materiais de Freiria, porque é que demorou tanto tempo a preparar? Porque de facto são centenas, são milhares de fragmentos que é preciso analisar, que é preciso descrever, que é preciso olhar bem para eles de forma pormenorizada para que se consiga efetivamente fazer um estudo e levar a cabo um estudo e depois tentar perceber todas as cronologias associadas aos objetos, as suas funcionalidades, porque é que há aquilo e não é, e porque é que há aquele objeto e não há outro parecido. Enfim, tudo isto é realmente um trabalho muito moroso, que digamos que é a parte de trás de uma escavação que habitualmente as pessoas não veem. As pessoas geralmente veem a escavação arqueológica e depois a fase seguinte é ver uma exposição ou um museu com esses mesmos objetos. Bom, mas depois do estudo, e isto nunca é... Nós estivéssemos dois aqui a falar nos nossos termos normais, garanto-vos que ninguém nos percebia. Falamos numa linguagem tão hermética, tão própria, porque classificamos os objetos com as suas tipologias e com o nome dos autores das tipologias. Portanto, eu diria uma Dressel 14 e ele diria uma Dragendorf 27 e ninguém se entendia. Nós entendíamos, mas de facto as pessoas não entendiam. Daí que nestes nossos planos, basicamente, está a ideia de mastigar a informação por forma a que
o público a consiga digerir. E eu acho que esta é realmente, depois da apreciação que fazemos sempre, a submissão dos nossos trabalhos, das nossas investigações, fazemos sempre essa submissão ao corpo científico, aos nossos pares, apresentando os trabalhos em congressos, enfim. Mas depois, a última nossa solução, digamos que é exatamente a divulgação. Eu acho que todos nós tentamos isto, uns mais que outros, mas eu acho que o deixar o legado é deixá-lo também de forma a que se entenda e que possa ser lido por todos. Porque aquilo que nós sabemos relativamente à questão da arqueologia é completamente impossível de transmitir se não for realmente se esse discurso não for realmente tratado. Sem dúvida que o Guilherme, quando fez a tese de doutoramento, e felizmente que agora está publicada pela Câmara Municipal de Cascais, o texto que lá está não é o da tese de doutoramento. É um texto idêntico à que está na tese de doutoramento, mas ligeiramente adaptado para que possa ser lido por todos e possa ser comido por todos, digamos assim. No entanto, o que eu te perguntava era o seguinte: isso é sem dúvida um trabalho difícil. O trabalho é sempre complicado, portanto, porque o que é que pretende o arqueólogo quando faz um estudo qualquer, ou quando escava, ou quando estuda materiais? O que é que ele pretende concretamente? A pergunta que se faz habitualmente não é a questão dos tesouros, é o portas de liberação, não há, se ali foi dada uma batalha muito grande, etc. O que se pretende com a arqueologia é a história de uma sociedade num determinado momento. Portanto, nós não somos arqueólogos para fazer o estudo de uma pessoa. Do Joaquim Manuel Ferreira Fonseca Benevides, não sei quem é quando estou a escavar, eu não sei quem é a pessoa que eu estou a escavar, ou as pessoas que eu tenho a escavar. Quando nós fazemos a escavação de uma sepultura, não estamos a fazer a escavação, portanto, nós até podemos saber o nome da pessoa que lá está debaixo, mas não é a história dela que a gente está a fazer, é a história de uma sociedade, porque a pessoa não se enterrou a si própria, não levou uma série de elementos com ela, porque assim o decidiu, meteu-se no buraco e deixou. Não, foi enterrada por outros indivíduos da sociedade que são anónimos e que nós não sabemos quem é. Portanto, quando estuda-se essa realidade, estudamos a realidade de uma sociedade, de um determinado momento, num determinado sítio, que depois, evidentemente, isto é como o corpo humano. O corpo humano não é, nós consideramos um indivíduo, mas é um indivíduo com muitas células. Portanto, e o caso da arqueologia, quando nós fazemos uma microanálise de um espaço, de um sítio, é uma célula, que depois se juntam outras células. Portanto, e aí vai-nos dar uma realidade completamente distinta. Portanto, saber o que está, a evolução em que foi. Por exemplo, a moeda, falaste muito há bocado das moedas, a moeda é importante pelo aspecto comercial, para saber onde é que ela chegou, onde é que não chegou, qual o valor, qual o peso económico que ela pode ter na população local onde ela chegou. Se ela veio de Roma é uma coisa, mas se ela veio aqui de Alcácer de Sal, como por exemplo temos moedas romanas de Alcácer de Sal em Freiria, portanto datadas de cerca de 44 a.C., mas também temos, por exemplo, uma de prata recolhida em Manique, que é proveniente de Roma, e essa moeda já vem 92 a.C., ainda mais antiga do que a outra que estava aqui ao lado. Portanto, agora, quem estava ali em Manique naquela altura, portanto, no século I a.C.,
era uma pessoa que já com alguma posse. Claro. Tinha que ter algum dinheiro, ou tinha alguma importância para ter prata na sua mão. A não ser que seja um ladrão que roubasse e tentasse esconder. Não, não, aquilo são objetos. Ela estava no meio de outros objetos, enterrados alguns deles por ali. Portanto, aí se diz logo economia. Portanto, há uma ligação já a Roma há há mais de 2100 anos. Já passa. 2110 anos. Já passa. Portanto, nós estamos ligados a Roma há 2110 anos. Claro que a Portanto, estamos longe e a gente não sabe, mas que tipo de sociedade é que estava aqui? Exatamente. O que é que eles faziam, o que é que não faziam, porquê a sua ligação a Roma? Portanto, todas estas coisas são importantes, não é? E quando falo em Roma, é a mesma história que dizeste há bocado, do caso dos calhaus e da importância dos bifaces. O biface, portanto, que nós normalmente aprendemos que ele faz tudo, portanto, o coup que ainda não sabem qual é a sua função, porque ele tem um bico, o bico normalmente não é trabalhado, portanto, não está desgastado, não se sabe qual é a função da peça, é uma peça muito estranha e relativamente rara. Quando disseste que era rara, é rara mesmo. Eu, na minha existência, posso dizer que em Cascais vi saírem dois. Portanto, as escavações, dois pequenos, das escavações dali do Casal do Clérigo, feitas por João Luís Cardoso. E eu recolhi um outro maior no lado norte de Leão, portanto, já em Oeiras. Ora, eu andei anos no campo à procura deles. E, quer dizer, dois em escavação e um à superfície do terreno. Então, e os outros? Aparecem tão bonitos nos outros lados, porque é que não há? É a mesma história do ouro. O ouro também não é em todo lado. É a mesma, é a raridade das peças. E agora, posso dizer, mas é importante essa peça rara, porque é um conhecimento humano, isso liga-nos a outras sociedades, a outras culturas na Europa e no mundo que têm a mesma realidade num determinado período de tempo. Portanto, culturalmente. E é isso que nós procuramos, é a realidade. Porque nós, se me permites, e principalmente cada vez que recuamos mais e mais e mais, temos uma ideia de que as populações cada vez ocupam mais território. São grupos muito pequenos que ocupam mais território. Aquilo que hoje somos, no espaço onde hoje vivem 11 milhões de pessoas, que é o nosso Portugal, se calhar, e de acordo com os cálculos mais recentes, no Paleolítico inferior tínhamos 4, 5 tribos a ocuparem este território, tribos muito pequenas, também não se conseguiam não propriamente tribos, eram bandos. Bandos, digamos assim, bandos. Exatamente, grupos de 6, 7 pessoas, 8 pessoas, não muito mais do que isto, que era insustentável, que ocupavam todo este espaço. Bom, nós ficaríamos aqui a conversar muito mais tempo, mas fundamentalmente eu acho que com esta passagem pela arqueologia, com as histórias da arqueologia, conseguimos ter um bocadinho mais na nossa função de divulgadores desta questão, fazer um bocadinho perceber mais, por um lado, da utilidade que representa o ato de ser arqueólogo e o arqueólogo na própria sociedade, quando intervém antes de se fazer a construção, a oportunidade de podermos fazer sondagens arqueológicas no local, para que depois então se possa, com as grandes máquinas, tirar tudo o que lá está, enfim, e não seja uma atitude destrutiva, mas sim construtiva. E é isso que nós fazemos, é ir lá primeiro, registarmos, tirarmos a informação toda, e depois então não se impede o progresso, continua-se a construir, mas nós recolhemos aquela parcela de informação, e obviamente que a finalidade é a divulgação. Portanto, acho que esta percepção, não de forma clássica e enfim, e daquela muito pesada, muito formal, não, com algumas histórias de por meio, acho que nos permitiu dar assim
visualização do que tem sido, do que foi e do que ainda está a ser realmente a arqueologia no Concelho de Cascais. Por isso, muito obrigado, Guilherme. Obrigado.